Biologia, Bioverso. Pois é, gente amiga, continuando aí, falando sobre nossa querida molécula DNA, o ácido desoxirribonucleico. Eu falei na aula passada o quê? Que cada célula em nosso corpo possui 46 moléculas de DNA, resultante da contribuição de 23 moléculas de DNA de cada um dos nossos pais. Ok? Isso ocorre durante a formação do zigoto, a primeira célula tronco do nosso organismo, e que depois se divide aí para formar todas as outras células. E, portanto, a quantidade total de DNA em nosso corpo é 46 vezes o número de células, que são trilhões. Portanto, temos uma quantidade verdadeiramente enorme de DNA, e não só 46, evidentemente. A estrutura de DNA, o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula de dupla hélice. Isso significa que ela consiste em duas longas fitas de nucleotídeos. As laterais da hélice, conectadas por pares de bases nitrogenadas, agem aí como os degraus, entre aspas, da escada de hélice, certo? Cada nucleotídeo, minha gente amiga, é composto por uma molécula de açúcar, desoxirribose, um grupo fosfato e uma das 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. A sequência dessas bases ao longo da fita de DNA forma o código genético que dirige aí a produção de proteínas no corpo. O formato em dupla hélice é realmente o formato de torcer essas duas fitas de nucleotídeos juntas, e as bases de cada fita se unem para formar pares de base. A adenina sempre se emparelha com a timina e a citosina sempre se emparelha aí com a guanina. Esses pares de bases são mantidos juntos por ligações de hidrogênio, que antigamente era chamada de pontes de hidrogênio. No geral, a estrutura de dupla hélice do DNA é importante não apenas para armazenar o código genético, mas também para replicar esse código quando as células se dividem. A estrutura em dupla hélice permite que cada fita sirva como molde para a criação de uma nova fita de DNA. Portanto, a estrutura de dupla hélice do DNA é fundamental para a vida, tal como a conhecemos. Cada nucleotídeo no DNA é composto por 3 componentes principais: um grupo fosfato, um açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada. E essas bases nitrogenadas são 4: adenina, citosina, guanina e timina. Essas bases nitrogenadas são responsáveis pela codificação da informação genética. As bases em uma fita de DNA formam pares com as bases na outra fita. A adenina sempre se emparelha com a timina. Aguinaldo Timóteo, uma associação mnemônica aí para você não esquecer. Então, a adenina sempre se emparelha aí com a timina e a citosina sempre se emparelha com a guanina. Gal Costa, tá vendo que legal? Aí você nunca mais esquece. Citosina sempre se emparelhando com a guanina, ok? Portanto, um nucleotídeo, a unidade básica de um DNA, pode ter uma das 4 bases diferentes. Isso faz com que a sequência de nucleotídeos em uma fita de DNA seja única, como se fosse uma receita específica para cada organismo. Essas sequências únicas de base são o que compõe os genes, e como eu disse anteriormente, são os segmentos de DNA que codificam para proteínas específicas. Então, é dessa maneira que o DNA consegue armazenar e passar aí as instruções genéticas de um organismo para o próximo. A sequência específica dessas 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, é o que determina a informação genética contida no DNA. Cada base está ligada a um açúcar e a um grupo fosfato, formando assim um nucleotídeo. E como eu bem destaquei na aula passada, a estrutura da molécula de DNA é uma dupla hélice. Isso ocorre porque 2 cadeias de nucleotídeos se ligam e se torcem juntas. As ligações entre as cadeias são formadas
pelas bases nitrogenadas. A adenina sempre vai formar um par com a timina e a citosina sempre formará um par com a guanina, ok? Esse arranjo específico de pares de base ajuda a estabilizar a estrutura em dupla hélice do DNA e é fundamental para a replicação do DNA e a transcrição do RNA, que são processos essenciais para a expressão genética e a herança genética. Portanto, as moléculas de DNA são incrivelmente complexas e fascinantes e cada componente delas desempenha aí um papel crucial na vida como a conhecemos, obviamente, né, gente? A estrutura da molécula de DNA segue a regra de complementariedade de bases, que foi descoberta por James Watson e Francis Crick, certo? Eles identificaram que as bases nitrogenadas de uma fita de DNA sempre formam pares específicos com as bases da fita oposta. A adenina sempre vai se ligar à timina e a guanina sempre vai se ligar à citosina, ok? Eu faço questão de repetir porque aí água mole em pedra dura, até que fura. Bem, gente, essa complementariedade é essencial para a estrutura em dupla hélice do DNA e para o processo de replicação do DNA. Durante a replicação, a molécula de DNA se desenrola e cada fita serve como um modelo para a construção de uma nova fita complementar. A fita nova é construída adicionando-se nucleotídeos que são complementares aos da fita modelo, garantindo assim que a informação genética seja copiada com precisão. Portanto, embora cada nucleotídeo individual em uma única fita de DNA possa ser qualquer uma das 4 bases, adenina, timina, citosina, guanina, a sequência na fita complementar é sempre ditada por essa regra de pareamento de bases. E é exatamente por causa dessa regra que o DNA pode ser copiado e transmitido com tanta precisão de uma geração para a próxima, ok? As bases nitrogenadas na molécula de DNA formam pares específicos através de ligações de hidrogênio. A adenina e a timina formam 2 ligações de hidrogênio, enquanto a citosina e a guanina formam 3 ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são interações não covalentes, ou seja, não envolvem compartilhamento de elétrons, como aí nas ligações covalentes, mas ainda são fortes o suficiente para manter as 2 fitas de DNA juntas na estrutura de dupla hélice. Essas ligações de hidrogênio específicas também permitem a replicação precisa do DNA durante a divisão celular. Durante esse processo, as 2 fitas da dupla hélice de DNA são separadas. Cada fita serve como molde para a síntese de uma nova fita de DNA. Como as bases nitrogenadas só formam pares específicos, a adenina com timina e a guanina com citosina, a sequência de DNA em cada nova fita é uma cópia exata da fita molde original. Além disso, minha gente amiga, a diferença no número de ligações de hidrogênio entre os pares de base adenina-timina e citosina-guanina tem implicações na estabilidade estrutural do DNA. Regiões do DNA que possuem uma alta proporção de pares citosina-guanina são mais estáveis devido ao maior número de ligações de hidrogênio, em comparação aí com as regiões com uma alta proporção de pares adenina-timina, que tem menor número de ligações de hidrogênio. A natureza complementar dessas bases nitrogenadas é uma característica fundamental do DNA que permite sua replicação precisa e sua função como a molécula que carrega as instruções genéticas usadas no crescimento, desenvolvimento, funcionamento e reprodução de todos os organismos vivos conhecidos e também muitos vírus, ok? Eu falei das ligações fosfodiéster, que eu falei na aula passada, que formam aí, digamos assim, a espinha dorsal da fita de DNA. Enquanto as pontes de hidrogênio ligam as bases nitrogenadas em fitas opostas, formando os degraus, entre aspas, da escada, entre aspas, que representa aí a estrutura da dupla hélice do DNA.
Além disso, como eu falei anteriormente, essas ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos na mesma fita não seguem uma regra de pareamento específica. Ao contrário, né, gente, das ligações entre as bases nitrogenadas em fitas opostas. Tá tudo aí na nossa aula anterior, estou fazendo uma revisão. Finalmente, a combinação desses vários componentes e ligações resulta na estrutura tridimensional única do DNA, que é essencial para a sua função como material genético que codifica todas as informações necessárias para a vida como a conhecemos. Cada gene dentro do DNA contém as instruções específicas para criar uma proteína específica. Esta é a essência do dogma central da biologia molecular, que o DNA é transcrito em RNA mensageiro e é então traduzido em proteína. Cada gene ou segmento de DNA tem uma sequência única de nucleotídeos, que especifica a sequência de aminoácidos na proteína resultante. A sequência de nucleotídeos no gene é lida em blocos de 3, conhecidos como códons, e cada códon corresponde a um aminoácido específico. Essa correspondência entre códons e aminoácidos é o que chamamos de código genético. Essas proteínas podem ter uma variedade de funções no organismo, incluindo agir como enzimas para acelerar as reações químicas e também servir como componentes estruturais nas células e tecidos e atuar como moléculas sinalizadoras para coordenar atividades biológicas. Portanto, a informação genética contida nos genes é fundamental para todas as operações da vida. Os trechos de DNA que antes eram considerados lixos porque não codificam proteínas, são agora entendidos como tendo funções muito importantes na regulação dos genes. Essas regiões podem conter o que chamamos de elementos regulatórios que ajudam a controlar quando, onde e em que nível o gene é expresso. Além disso, algumas dessas regiões também podem ser transcritas em RNAs não codificantes, que desempenham aí uma variedade de funções importantes no organismo. Então, embora essas regiões não codifiquem proteínas, elas desempenham um papel crucial na regulação da expressão gênica e, portanto, na função celular. Então, resumindo, cada uma de nossas células contém 46 moléculas de DNA, vindas dos nossos pais. Na fecundação, o espermatozoide do pai se une ao óvulo da mãe, formando o zigoto, a primeira célula-tronco de onde todas as células do nosso corpo se originam. A molécula de DNA é conhecida como dupla hélice, porque é formada por duas fitas torcidas em torno do próprio eixo. Cada fita é composta por nucleotídeos e o DNA possui 4 tipos de nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. A especificidade de pareamento é crucial na formação das pontes de hidrogênio entre as bases. A adenina só se liga à timina e a citosina só se liga à guanina. As ligações entre os nucleotídeos de uma mesma fita são chamadas de ligações fosfodiéster e formam o corrimão da escada, proporcionando estabilidade à molécula. Entre as fitas temos as pontes de hidrogênio, que são essenciais para a complementariedade entre as bases nitrogenadas. Os genes são segmentos do DNA que contêm informações para produzir proteínas específicas. Cada gene possui uma sequência única de nucleotídeos que determina a sequência de aminoácidos da proteína. Através do dogma central da biologia molecular, o DNA é transcrito em RNA mensageiro e posteriormente traduzido em proteínas. Além dos genes, existem regiões no DNA, entre eles, antes considerada lixo, que possui funções importantes na regulação da expressão gênica. Essas regiões podem conter elementos regulatórios e até mesmo serem transcritas em RNAs não codificantes. Essa estrutura do DNA é fundamental para a preservação e expressão da informação genética, sendo crucial para o funcionamento do nosso corpo, ok?
Espero que essa aula ajude vocês a entenderem a importância, minha gente amiga, e a complexidade do DNA. Até a próxima aula com exercícios resolvidos sobre esse assunto. Um beijo.